Gotas salgadas de água do mar escorriam pelos meus cabelos enquanto Mattel beijava meu pescoço, com uma ternura que eu havia esquecido que existia. Suas mãos bronzeadas envolviam minha cintura, puxando-me para mais perto de seu corpo atlético, deitado sobre uma cama de pétalas brancas de rosas. O mar Mediterrâneo balançava o iate ao ritmo dos nossos batimentos cardíacos, e o sol poente de Cannes tingia a cabine com tons dourados de paixão. Felipe, sussurrou ele em italiano, e eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas permitam-me voltar ao início desta história, que eu nunca planejei contar. E inscrevam-se no nosso canal, amigos. Escrevam nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo este vídeo. E quando terminarem de ouvir a história inteira, não esqueçam de dar uma nota de 0 a 10 e contar o que mais gostaram. Meu nome é Philippe Beaumont, e aos 41 anos eu sou dono de um império de cosméticos que construí durante 15 anos de casamento com Celestine. Todas as manhãs, acordo em nossa mansão em Cannes, olho no espelho e vejo um homem bem-sucedido, elegante, com cabelos castanhos salpicados de grisalhos distintos, olhos castanhos que um dia brilharam com ambição, mas agora estão apenas cansados de intermináveis reuniões de conselho e eventos sociais. Minha coleção de frascos de perfume antigos ocupa todo o meu escritório. 4 gerações de perfumistas da família Beaumont me deixaram não apenas um negócio, mas memórias encapsuladas em cada frasco. Às vezes, abro um deles e inspiro o aroma do passado, imaginando como seria meu bisavô ao criar essas composições para a aristocracia francesa. Mas nos últimos meses, nem mesmo esses perfumes conseguiam mascarar o cheiro de tédio que impregnou minha vida. Celestine era uma esposa perfeita, bela, inteligente, uma anfitriã impecável. Funcionávamos como um relógio suíço, mas em algum momento, entre jantares de negócios e eventos de caridade, eu parei de me sentir vivo. Foi exatamente por isso que, naquela manhã de julho, decidi pegar o iate Étoile Bleue e passar o dia no mar. Não com minha esposa, não com parceiros de negócios. Apenas eu, na esperança de encontrar na imensidão do Mediterrâneo algo que havia perdido na vastidão das minhas obrigações. Mattel Ritt me esperava no porto de Cannes, encostado no convés do iate com a graça natural de alguém nascido para a vida no mar. Aos 35 anos, ele parecia um galã de cinema italiano, bronzeado, com cabelos castanhos desbotados pelo sal e pelo sol, olhos azuis da cor do mar pela manhã. Vestia uma camisa branca impecável, desabotoada no peito, shorts azul marinho e um cap de capitão, que usava com um charme inato. Senhor Beaumont, cumprimentou-me em francês com um sotaque italiano que fazia cada palavra soar como música. Pronto para uma viagem ao paraíso? Eu sorri com seu entusiasmo. Espero que não esteja prometendo demais, capitão. No mar, nunca prometo mais do que posso entregar, respondeu ele, ajudando-me a subir a bordo. Sua mão era forte e calejada, mas o toque, surpreendentemente gentil. Enquanto nos afastávamos da costa, observei Mattel pilotar o iate. Cada movimento seu era preciso e fluido, como se ele e a embarcação fossem um só. O vento bagunçava seus cabelos, e o sol brincava em sua pele bronzeada. Pela primeira vez em meses, senti algo parecido com inveja, daquela liberdade, daquela conexão com a natureza, daquela alegria simples de viver. Há quanto tempo você trabalha como capitão? Perguntei, tentando iniciar uma conversa. 20 anos navegando pelos mares, respondeu ele, sem desviar o olhar do horizonte. Comecei em barcos de pesca em Amalfi, depois trabalhei em iates particulares por todo o Mediterrâneo, mas belezas como a sua Étoile Bleue não aparecem todos os dias. Havia um amor genuíno pelo mar e pelos barcos em sua voz. Pensei na última vez que falei sobre algo com tanta paixão, provavelmente há uns 10 anos, quando começava a expandir o negócio para mercados internacionais. E você, sai muito ao mar? Perguntou Mattel. Antes saía mais, admiti. Nos últimos anos o tempo é todo consumido pelo trabalho. Sabe como é? Você constrói um império e depois ele começa a te engolir. Ele virou-se para mim e vi compreensão em seus olhos. O mar cura esse tipo de cansaço, Sr. Beaumont. Ele nos lembra quem realmente somos quando tiramos todas as máscaras. Algo em suas palavras fez meu coração bater mais rápido. Talvez fosse a sinceridade com que falava, ou talvez simplesmente o fato de alguém finalmente enxergar meu cansaço por trás da fachada de sucesso. Navegamos ao longo da costa de Cannes, passando por vilas luxuosas e hotéis onde acontece o famoso festival de cinema. Eu frequentava aqueles eventos com Celestine, sorrindo para os fotógrafos,
trocando cortesias com atores e diretores famosos. Mas agora, vendo tudo isso do mar, sentia como se estivesse enxergando aquele mundo pela primeira vez, de fora. Lindo daqui, não é? Observou Mateo. Todas aquelas luzes e festas parecem tão pequenas da água. Sim, concordei. É uma perspectiva interessante. Eu sempre digo aos meus passageiros: o mar mostra o verdadeiro tamanho das coisas. O que parece importante em terra firme aqui se transforma em pontos no horizonte. Continuamos navegando, e aos poucos a costa foi ficando mais distante. Mateo sugeriu que eu tomasse o leme, e descobri, surpreso, que ainda lembrava as habilidades de pilotagem que meu pai me ensinou na infância, antes que o negócio da família consumisse toda a minha atenção. Você tem boas mãos para o mar, disse Mateo ao meu lado, guiando meus movimentos. Sua proximidade era estranhamente reconfortante e excitante ao mesmo tempo. Meu pai era iatista quando jovem, contei, antes de se dedicar totalmente à perfumaria. Ele dizia que o mar ensina paciência e humildade. Um homem sábio, assentiu Mateo. E o que ele diria sobre você ter esquecido as lições dele? A pergunta soou suave, mas me fez refletir. O que meu pai diria de fato ao ver no que transformei minha vida? Uma corrida interminável por lucros, onde não havia espaço para a alegria simples? Provavelmente que está na hora de lembrar o que é simplesmente viver, admiti. Mateo sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente aberto daquela manhã. Então considere que sua aula começa agora mesmo. Ao meio-dia, estávamos longe da costa, em alto mar, onde a água tinha um azul tão intenso que nenhuma palavra poderia descrever. Mateo sugeriu um mergulho, e eu aceitei. Embora não nadasse em mar aberto há anos, a água era morna e incrivelmente límpida. Nadei perto do iate sentindo a água salgada lavar não apenas o suor, mas também a tensão acumulada. Mateo nadava por perto, seus movimentos na água tão graciosos quanto no convés. Como está se sentindo? Gritou ele. Como se tivesse nascido de novo, respondi, e era verdade. Quando voltamos ao iate, Mateo trouxe toalhas e sugeriu bebidas refrescantes. Não pude deixar de notar as gotas d'água escorrendo por seu peito bronzeado, o sol brincando em seus cabelos úmidos. Havia algo primitivamente atraente naquela naturalidade, tão diferente do brilho artificial do meu círculo habitual. Conte-me sobre você, pedi, acomodando-me em uma cadeira confortável no convés. Sobre a vida de verdade, não só o trabalho. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal se estiverem gostando desta história. Mateo recostou-se em sua cadeira, os olhos azuis fixos no horizonte. Havia uma profundidade neles que eu só via em pessoas que realmente viveram, não apenas existiram dentro das expectativas sociais. Vida de verdade? Repetiu ele com um leve sorriso. É uma pergunta interessante vinda de alguém que comanda um império de cosméticos. O que significa vida de verdade para você, Sr. Beaumont? Senti seu olhar me examinando, como se ele pudesse ler a história da minha alma nas rugas ao redor dos meus olhos e na maneira como eu segurava os ombros. Honestamente, não me lembro mais, confessei. Nos últimos anos, vivo segundo uma agenda feita pelo meu secretário, encontro pessoas escolhidas pelo meu gerente de relações públicas, até a comida que compro vem de uma lista feita pela empregada. E quando foi a última vez que você fez algo só porque quis? Perguntou Mateo sem julgamento ou pena na voz. Apenas curiosidade genuína. Pensei por um momento. Quando de fato? Provavelmente quando decidi sair para o mar hoje, respondi após uma longa pausa. Então é um bom começo, disse ele sorrindo. Sabe, eu tenho uma coleção de cartas em garrafas que encontrei ao longo dos anos navegando, 20 anos coletando, mensagens de pessoas que decidiram ser honestas pelo menos com o oceano, já que não conseguiam ser com si mesmas. E o que elas escrevem? Perguntei, intrigado. Várias coisas. Confissões de amor que nunca foram enviadas. Pedidos de desculpas que chegaram tarde demais. Sonhos que as pessoas têm medo de dizer em voz alta. Mas sabe o que todas essas cartas têm em comum? Balancei a cabeça. Cada uma tem um momento de absoluta sinceridade. Um momento em que a pessoa para de fingir e diz a verdade. Para o mar, para si mesma, para o universo. Às vezes acho que o mar me traz essas mensagens de propósito, para me lembrar que todos nós carregamos algo no coração que temos medo de dizer em voz alta. Suas palavras fizeram algo estremecer dentro de mim. E o que você escreveria numa carta assim? Perguntei. Mateo me olhou por um longo tempo, e senti que aquele olhar penetrava mais fundo do que eu estava pronto para permitir. Provavelmente que estou cansado de fingir que a solidão do mar me basta, disse ele baixinho. Que às vezes,
Ao conhecer uma pessoa especial, percebo que alguns tesouros valem a pena ancorar. Meu coração acelerou, e eu não tinha certeza se havia entendido corretamente o tom de suas palavras. Uma tensão cresceu entre nós, ao mesmo tempo assustadora e eletrizante. Eu era casado há 15 anos. Nunca havia pensado em coisas assim, mas algo na presença de Mattel me fazia questionar as fronteiras do meu mundo. Quer ver essas cartas? Perguntei, tentando aliviar a atmosfera, mas só intensificando a intimidade do momento. Mattel se levantou e foi até a cabine. Seus movimentos eram fluidos, como os de um felino, e eu não conseguia desviar o olhar de sua figura. Ele voltou com uma caixinha de madeira, e notei como o sol brincava em seus braços bronzeados, como ele manuseava cada carta com cuidado. Esta é uma das mais antigas, disse ele me entregando uma folha amarelada. Encontrei na costa da Sicília há 10 anos. Desdobrei a carta e li a caligrafia irregular. Caro oceano, tenho 40 anos e percebi que amei a pessoa errada a vida toda. Não porque ela seja má, mas porque o coração não escolhe com a razão. Tenho medo de dizer a verdade. Medo de destruir o que construí por anos. Mas tenho ainda mais medo de morrer sem saber como é amar de verdade. A carta tremia em minhas mãos. As palavras me acertaram em cheio, tão próximas do que eu sentia, mas tinha medo de admitir até para mim mesmo. Impactante, não é? Disse Mattel suavemente. Às vezes parece que o mar me envia exatamente as mensagens que preciso ouvir em determinado momento. E o que acha que aconteceu com quem escreveu isso? Perguntei. Não sei, respondeu Mattel sentando-se mais perto de mim do que antes. Mas espero que ele tenha encontrado coragem para ser honesto consigo mesmo. A vida é curta demais para gastá-la com o que não traz alegria. Senti o calor de seu corpo e o leve aroma de sal marinho misturado a algo mais. Talvez um creme de bronzeamento, ou apenas seu cheiro natural. Era tão diferente das composições perfumadas às quais eu estava acostumado. Honesto e direto. Felipe, disse ele pela primeira vez me chamando pelo nome sem formalidades. Posso fazer uma pergunta pessoal? Assenti, embora meu coração batesse tão forte que parecia que ele poderia ouvi-lo. Você é feliz no seu casamento? A pergunta pairou no ar como um desafio. Eu poderia ter dado a resposta padrão sobre como Celestine e eu éramos perfeitos um para o outro, como tínhamos uma relação estável, como nos respeitávamos, mas algo nos olhos azuis de Mattel, algo naquela carta que ainda segurava, me fez dizer a verdade. Não, sussurrei. Há muito tempo não sou. Funcionamos como uma máquina bem ajustada, mas não há paixão. Não há aquele fogo que deveria existir entre um homem e uma mulher. Às vezes, sinto que estamos apenas representando o papel de casal perfeito para os outros. Mattel assentiu com compreensão. E quando foi a última vez que você sentiu esse fogo? Pensei tentando lembrar. Honestamente, não sei. Talvez no começo do nosso relacionamento, mas mesmo assim, Celestine foi uma escolha lógica, linda, inteligente, de boa família, compartilhava minhas ambições. Construímos uma vida como se fosse um projeto de negócios. E como seu coração se sente num projeto de negócios? Perguntou Mattel, sua voz ainda mais baixa e íntima. Sozinho, confessei, e aquela admissão soou como uma libertação. Muito sozinho. Mattel estendeu a mão e cobriu a minha. Sua pele era quente e um pouco áspera por trabalhar com cordas. Sabe o que penso? Que você passou tanto tempo criando fragrâncias para os outros que esqueceu seu próprio cheiro. O cheiro do verdadeiro Felipe, não do Sr. Beaumont das revistas. Suas palavras acertaram em cheio. Eu realmente me sentia perdido na minha própria vida, como um ator que interpretou um papel por tanto tempo que esqueceu quem realmente era. E você? Nunca se casou? Perguntei, sem afastar minha mão de seu toque. Estive perto disso, respondeu Mattel. Uma garota de Nápoles, namoramos por 3 anos. Mas ela queria que eu abandonasse o mar, que trabalhasse no escritório do pai dela. Dizia que era hora de me tornar um homem sério. E o que você fez? Escolhi a liberdade, disse ele simplesmente. Percebi que prefiro estar sozinho, mais honesto comigo mesmo, do que viver numa gaiola, mesmo que dourada. Embora às vezes, nas noites em que balanço sozinho na cabine sob as estrelas, penso, será que valia tentar? Ficamos em silêncio, de mãos dadas como velhos amigos, mas sentindo entre nós uma eletricidade que era mais do que amizade. O sol começava a se pôr, tingindo o mar de tons dourados e rosados. Quer que eu te mostre o pôr do sol da água? Sugeriu Mattel. Tem um lugar aqui perto onde o sol mergulha direto no mar. É um espetáculo mágico. Concordei, e navegamos mais para o alto mar.
Mattel estava certo. O pôr do sol foi incrível. O sol transformou-se numa enorme esfera laranja, afundando lentamente na água, enquanto o céu explodia em tons de rosa e roxo. Cada vez que vejo isso, é como se fosse a primeira vez, disse Mattel ao meu lado no convés. Entendo, respondi. É como um lembrete de que há beleza no mundo que não depende dos nossos planos ou agendas. Exatamente, concordou ele. A natureza vive pelas próprias leis, e elas são muito mais sábias que as nossas. Quando o sol finalmente desapareceu no horizonte, percebi que não queria voltar para a costa. Não queria voltar para minha vida de sempre, para Celestine, para as reuniões intermináveis e eventos sociais. Ali, na água, ao lado daquele homem incrível, eu me sentia vivo pela primeira vez em anos. Não quer voltar para casa? Perguntou Mattel baixinho, como se tivesse lido meus pensamentos. Virei-me para ele, e à luz da lua, seu rosto parecia esculpido em mármore por um escultor antigo. Como você sabe, 20 anos trabalhando com pessoas na água, respondeu ele. Aprendi a ler desejos nos olhos. Você tem o olhar de alguém que encontrou algo importante e tem medo de perder. Estávamos tão perto um do outro que eu podia sentir sua respiração na minha pele. Ao longe, as luzes de Cannes piscavam, lembrando-me de um mundo que de repente parecia estranho e frio. Me conte sobre sua família, pedi, tentando me distrair de pensamentos perigosos. Sobre seus pais, sua infância em Amalfi. Mattel sorriu, mas uma sombra passou por seus olhos. Meu pai era pescador, como o pai dele e o avô. Minha mãe trabalhava num pequeno restaurante na marina. Vivíamos de forma simples, mas feliz. Todas as manhãs, meu pai me levava para verificar as redes. Me ensinou a ler o mar pela cor da água e pela direção do vento. Parece idílico, comentei. Até os 16 anos era exatamente assim, concordou ele. Depois, meu pai morreu num temporal. O barco não resistiu às ondas, e o corpo dele nunca foi encontrado. Minha mãe desmoronou depois disso. Parou de comer, parou de falar. Só ficava sentada olhando o mar esperando ele voltar. Senti o coração apertar. Sinto muito. Ela morreu um ano depois, continuou Mattel em voz baixa. Os médicos disseram que foi insuficiência cardíaca, mas eu sei a verdade. Ela morreu de coração partido. Não conseguiu viver sem ele. E você ficou sozinho? Sim. Vendi a casa dos meus pais, comprei um barquinho e comecei a trabalhar em rotas turísticas. Depois passei para iates particulares. Achei que, se estivesse sempre em movimento, a dor não me alcançaria. Não havia autopiedade em sua voz, apenas a tristeza calma de alguém que aceitou seu destino. Mas eu via como seus ombros estavam tensos, como ele apertava o corrimão do iate. E ela te alcançou? Perguntei. Não, respondeu ele virando-se para mim. Mas a felicidade também não. Ainda não. Naquele ainda não havia tanta esperança e ao mesmo tempo tanto medo que não resisti. Estendi a mão e toquei sua bochecha. A pele era quente e levemente áspera pelo vento do mar. Mattel, não precisa dizer nada, sussurrou ele cobrindo minha mão com a dele. Apenas, fique aqui, comigo, neste momento. Ficamos assim por um tempo, não sei quanto, talvez minutos, talvez horas. O tempo perdeu o sentido. Existíamos apenas nós dois, o som das ondas contra o casco do iate e milhões de estrelas acima de nós. Então, Mattel se afastou suavemente. Faminto, preparei o jantar. Só então percebi que havíamos pulado o almoço, tão absortos em nossas conversas. Sim, seria ótimo. Mattel sumiu na cabine e voltou com uma bandeja de pratos elegantemente servidos. Frutos do mar frescos, salada de rúcula com tomate cereja, queijo local, pão crocante e uma garrafa de vinho branco. Você também cozinha? Perguntei surpreso. Minha mãe me ensinou, respondeu ele simplesmente. Dizia que um homem deve saber cozinhar para quem ama. Jantamos sob a luz das estrelas, e não me lembro de quando a comida me pareceu tão deliciosa. Talvez fosse o ar do mar, ou talvez a companhia. Me conte sobre seus perfumes, pediu Mattel servindo-me mais vinho. Como se cria fragrâncias que enlouquecem as pessoas? Eu ri. É uma ciência inteira. Notas de topo que você sente logo de cara, notas de coração que se revelam depois de alguns minutos, e notas de base que ficam na pele por horas. Um bom perfume é como uma sinfonia, onde cada instrumento entra no momento certo. E qual é o aroma da felicidade? Perguntou ele de repente. A pergunta me pegou desprevenido. Comecei a listar notas de cítricos e flores brancas, mas parei. Sabe de uma coisa? Pela primeira vez em anos não sei como responder. Por quê? Porque só hoje lembrei o que é felicidade. Confessei.
E ela tem o cheiro de sal marinho, bronzeado e... Você. Mattel congelou com o copo na mão. A tensão entre nós voltou, cada vez mais difícil de ignorar. Felipe, disse ele baixinho, preciso te contar uma coisa. Meu coração deu um salto. O quê? Este dia? Não foi por acaso. Eu te observei por meses, enquanto trabalhava em outros iates no porto de Cannes. Via você chegar ao cais, olhando o mar com aquele olhar perdido, como se estivesse procurando algo, mas não soubesse o quê. Senti o rosto corar. Então você... De propósito, quando seu assistente ligou para reservar o iate para hoje, pedi a um colega que me cedesse o trabalho. Continuou ele. Queria conhecer o homem que cria beleza para os outros, mas esqueceu como ser feliz. E qual era o plano? Perguntei, sem saber se deveria estar bravo ou grato. Honestamente, só te mostrar um pôr do sol de verdade e preparar um bom jantar. Mas depois, percebi que me apaixonei pelos seus olhos antes mesmo de conversarmos. A palavra apaixonei pairou no ar como um desafio a tudo o que eu sabia sobre mim mesmo. Eu era casado. Nunca havia pensado em homens romanticamente, mas algo na confissão de Mattel fez meu coração disparar a ponto de eu temer desmaiar. Mattel, eu... Não precisa responder agora, pediu ele. Só pense. Quando foi a última vez que você se sentiu desejado? Quando alguém te olhou não como um empresário de sucesso ou marido perfeito, mas apenas como homem. A pergunta me atravessou como uma flecha. Celestine me amava como um símbolo de estabilidade, como parte do estilo de vida que ela queria. Mas quando foi a última vez que ela me olhou com aquele desejo que eu via agora nos olhos de Mattel? Meu celular tocou, quebrando a intimidade do momento. O nome de Celestine apareceu na tela. Felipe, onde você está? Já está tarde. E você não respondeu minhas mensagens. A voz dela soava preocupada, e senti uma pontada de culpa. Oi, querida. Está tudo bem. Só resolvi ficar um pouco mais no mar. O pôr do sol está lindo. Você está sozinho? Olhei para Mattel, que se afastou discretamente para o outro lado do convés, mas notei a tensão em seus ombros. Com o capitão, respondi tecnicamente verdadeiro. Ele está me mostrando algumas particularidades da navegação local. Tá bem, só não demore muito. Amanhã temos o café da manhã com os Duponts, lembra? Claro, lembro. Menti. Eu havia esquecido completamente daquele compromisso de negócios. Volto em um horário razoável. Te amo, disse Celestine, com a frase de costume. Também te amo. Respondi no automático e desliguei. Quando me virei, Mattel estava ao leme olhando para a escuridão. Sua postura tinha algo de dolorosamente familiar. A solidão de alguém que sabe que sua felicidade depende das decisões dos outros. Hora de voltar, disse ele sem emoção. Mattel, está tudo bem, interrompeu ele. Eu entendo. Você tem uma vida, obrigações, uma reputação. Mas eu via suas mãos tremendo enquanto ele ligava o motor. Via como ele evitava me olhar. No caminho de volta ao porto, ficamos em silêncio. O vento ficou mais frio, e vesti a jaqueta leve que Mattel trouxe. Ela tinha o cheiro dele, mar, sol e algo sutilmente masculino. Quando atracamos no porto de Cannes, eu não sabia o que dizer. Como agradecer a alguém por devolver sua capacidade de sentir. Como pedir desculpas por não poder dar o que ele queria. Mattel, comecei, mas ele balançou a cabeça. Fique com isso, disse ele, me entregando um pequeno frasco. Água do mar do lugar onde vimos o pôr do sol, para adicionar à sua coleção de aromas. Peguei o frasco, e nossos dedos se tocaram por um instante. Obrigado. Por tudo, Felipe, chamou ele, quando eu já estava prestes a desembarcar. Se algum dia quiser lembrar como é se sentir vivo, você sabe onde me encontrar. Assenti, sem confiar na minha voz, e caminhei pelo cais até o carro. No retrovisor, vi Mattel no convés, iluminado pelas luzes do porto, olhando enquanto eu me afastava. Em casa, Celestine me recebeu num hobby de seda com uma taça de vinho na mão. Como foi o dia? Bom, respondi escondendo o frasco com água do mar no bolso. Muito revigorante. Ela me beijou na bochecha e senti seu perfume francês caro, uma composição complexa de jasmim, rosa e âmbar. Um aroma que antes me parecia o ápice da sofisticação agora parecia artificial e frio. Naquela noite demorei a dormir, segurando o frasco de água do mar e lembrando dos olhos azuis de Mattel, seu riso, o toque de suas mãos. Pela primeira vez em 15 anos de casamento, deitei ao lado da minha esposa pensando em outra pessoa. As 2 semanas seguintes passaram como num nevoeiro. Cumpri minhas obrigações mecanicamente. Encontros com parceiros,
assinatura de contratos, sorrisos em eventos sociais, mas meus pensamentos voltavam constantemente àquele dia no mar, a Mattel, a sensação de vida que sentia em sua presença. Guardei o frasco de água do mar no meu escritório particular, atrás da coleção de perfumes da família. Todas as manhãs, ao chegar ao trabalho, eu o pegava e inalava o cheiro daquele dia. Sal, liberdade e algo mais. Algo que eu não conseguia nomear, mas que fazia meu coração bater mais rápido. Celestine notou minha distração no café da manhã com os Duponts. Querido, você está agindo de forma estranha ultimamente, disse ela quando voltamos para casa. Aconteceu alguma coisa? Só cansaço, respondi evitando seu olhar. Muito trabalho. Talvez você precise de férias. Que tal a Suíça, nosso hotel favorito? Suíça. Montanhas em vez de mar. Ar frio em vez de vento salgado. Previsibilidade em vez de aventura. Estremeci só de pensar nisso. Mais tarde, disse eu. Agora não é o melhor momento. Mas Celestine foi insistente. No dia seguinte ela já estava fazendo planos, reservando quartos e escolhendo datas. 2 semanas nas montanhas é o que o médico receitou, anunciou ela no jantar. Partimos em 1 mês. 1 mês. 1 mês antes que me levassem ainda mais longe do mar, da possibilidade de ver Mattel novamente. Percebi que precisava fazer algo, ou aquele momento da minha vida seria apenas uma lembrança. Na manhã seguinte, fui ao porto, oficialmente para verificar o iate, garantir que tudo estava em ordem. Na verdade, na esperança de encontrar Mattel por acaso. Ele não estava no cais. Perguntei a outros capitães, mas ninguém sabia onde ele estava. Mattel é um artista livre, disse um velho marinheiro de barba grisalha. Aparece quando é necessário, desaparece quando quer. Um verdadeiro filho do mar. Desapontado, voltei para casa. Mas no dia seguinte fui ao porto novamente. E no outro também. Celestine começou a questionar minhas frequentes idas ao iate. Problemas técnicos. Menti. Quero garantir que tudo está funcionando bem. No quarto dia vi uma figura familiar no convés de um iate vizinho. Mattel limpava o chão, a camisa desabotoada, gotas de suor brilhando na pele bronzeada. Ele não me viu, totalmente concentrado no trabalho. Fiquei parado no cais observando-o, sentindo algo se apertar dolorosamente no peito. Era uma saudade aguda, física, por alguém que conheci por apenas um dia, mas que virou minha vida de cabeça para baixo. Como se sentisse meu olhar, Mattel ergueu a cabeça. Nossos olhos se encontraram e seu rosto mostrou surpresa, seguida por algo que parecia alegria. Felipe? Oi, disse aproximando-me. Esperava te encontrar. Ele largou o esfregão e pulou para o cais. Tão perto senti novamente seu cheiro. Sal marinho, bronzeado e algo sutilmente masculino que me fazia perder a clareza dos pensamentos. Como você está? Perguntou ele cauteloso. Honestamente? Mal, confessei. Não consigo tirar aquele dia da cabeça. Não consigo esquecer o que você disse. Uma faísca de esperança brilhou em seus olhos. E o que você decidiu? Olhei ao redor. O cais cheio de pessoas, iates com passageiros curiosos. Não aqui. Podemos conversar em outro lugar? Claro. Conheço um pequeno café na cidade velha. Os turistas não vão lá. O café era um lugar minúsculo com 3 mesas e um dono italiano que cumprimentou Mattel como um velho amigo. Sentamos em uma mesa no canto, longe da janela. Mattel, comecei, quando nos trouxeram o café. Passei a vida inteira seguindo regras. Casei com a mulher certa, construí um negócio de sucesso, vivo em uma bela casa, dirijo o carro certo. Tenho tudo o que um homem comum sonharia. Mas? Perguntou ele suavemente. Mas me sinto morto, admiti. Cada dia é igual, cada conversa é previsível, cada emoção é reprimida. E então você apareceu e me mostrou o que é estar vivo. Mattel estendeu a mão sobre a mesa e tocou meus dedos. O que você quer de mim, Felipe? Não sei, respondi com honestidade. Nunca estive numa situação assim. Sou casado, tenho uma reputação, um negócio que depende da minha imagem, mas não consigo parar de pensar em você. E se nada disso importasse? Perguntou ele. Se não houvesse esposa, reputação, negócio, o que você gostaria? A pergunta me fez calar. O que eu queria de verdade? Queria me sentir vivo outra vez. Disse por fim. Queria acordar de manhã ansioso pelo dia. Queria que alguém me olhasse como você me olhou naquele iate. Posso te dar tudo isso, disse Mattel, em voz baixa. Mas não como um caso secreto. Não estou disposto a ser o segredo sujo de alguém. Suas palavras me atingiram como uma onda gelada. O que você quer dizer? Quero dizer que se você quer estar comigo,
Precisa estar pronto para mudar sua vida. De verdade. Sem se esconder, sem mentir, sem viver uma vida dupla. Mas como? Não posso simplesmente largar tudo. Pode, interrompeu ele. A questão é se você quer o suficiente. Nesse momento meu celular tocou. Celestine. Ignorei, mas ele tocou novamente segundos depois. Desculpe-me, disse a Matel, e atendi. Felipe, onde você está? Temos uma reunião com o arquiteto em meia hora. O arquiteto. Estávamos planejando a reforma da casa de veraneio na Provença. Mais uma gaiola dourada que construíamos para nós mesmos. Estarei aí em 20 minutos, disse. Tá bem. E não esqueça de pegar os projetos que estão no seu escritório. Desliguei e olhei para Matel. Ele me observava com uma compreensão triste. Sua vida está chamando, disse ele. Matel, está tudo bem. Ele se levantou da mesa. Eu entendo. Também já tive que escolher entre segurança e liberdade. Escolhi a liberdade e nunca me arrependi. Mas nem todos estão prontos para isso. Ele caminhou para a saída, mas eu o alcancei na porta do café. Espere, disse. Me dê um tempo para pensar. Quanto tempo? Perguntou ele. Não sei. Uma semana? 2? Matel me olhou longa e atentamente. Felipe, o tempo não vai ajudar. Ou você está pronto para mudar sua vida por uma chance de felicidade ou não está. Seu coração já sabe a resposta. E se eu não estiver pronto para perder tudo? Então você já fez sua escolha, disse ele com tristeza. Boa sorte, Felipe. Espero que encontre o que procura. Ele foi embora, e fiquei parado na rua da Cannes antiga, sentindo algo importante escorrer por entre meus dedos. A reunião com o arquiteto passou como um borrão. Assenti nos momentos certos, assinei documentos, discuti detalhes da reforma, mas minha mente estava em outro lugar. Celestine estava empolgada com os novos planos. Imagina, querido, que casa teremos. O lugar perfeito para receber convidados. Tagarelava ela durante o jantar. Receber convidados, eventos sociais, sorrisos intermináveis e conversas vazias. Tudo o que eu já estava exausto de suportar. Celestine, disse de repente. Você está feliz? Ela parou com o garfo a meio caminho da boca. Que pergunta estranha. Claro que estou feliz. Temos uma vida maravilhosa. Mas você está feliz comigo? Como mulher com um homem? Ela franziu a testa. Felipe, o que há com você ultimamente? Você faz perguntas estranhas, age de forma distraída. Só responda. Quando foi a última vez que você me olhou e sentiu paixão? Houve uma pausa constrangedora. Somos adultos, Felipe. Paixão é coisa de adolescentes. Temos algo mais importante, uma estabilidade, respeito mútuo, objetivos comuns. E amor. Claro que há amor, disse ela rapidamente, mas ouvi a incerteza em sua voz. Naquela noite, fiquei acordado, olhando para o teto. Ao meu lado, Celestine dormia, e eu sabia que ela também estava infeliz, mas tinha medo de admitir. Ambos nos agarrávamos ao confortável, ao seguro, ao que a sociedade aprovava, mas que não nos trazia alegria. E em algum lugar no porto, num iate, sob as estrelas, dormia um homem que me ofereceu uma vida verdadeira. E eu talvez tivesse acabado de perder minha única chance de felicidade. No dia seguinte, soube que Matel havia partido. O capitão de um iate vizinho disse que ele aceitou um contrato de longo prazo na Grécia. Quando voltaria, ninguém sabia. Fiquei no mesmo cais onde nos conhecemos, sentindo algo importante desmoronar dentro de mim. A oportunidade escapou. O momento foi perdido. A escolha foi feita por omissão. O mês seguinte foi o período mais sombrio da minha vida. Funcionava como um robô. Acordava às 7, tomava café com Celestine, ia ao escritório, conduzia reuniões, voltava para casa, jantava, dormia, e assim todos os dias, como no filme Feitiço do Tempo. Celestine preparava-se animada para a viagem à Suíça, comprando roupas novas, reservando mesas em restaurantes. Será nossa segunda lua de mel, dizia ela, mas seu entusiasmo só aumentava minha depressão. Eu ia cada vez mais ao meu escritório e pegava o frasco com água do mar. O cheiro estava se dissipando, assim como as memórias daquele único dia em que me senti vivo. Às vezes, achava que havia imaginado tudo, que não havia Matel, olhos azuis, ou confissão de amor sob as estrelas. O trabalho deixou de me satisfazer. Sentava em reuniões pensando que desperdiçava a vida criando outro perfume para vender a pessoas igualmente infelizes em sua rotina. Qual o sentido de perfumes, se a própria vida perdeu o aroma? Felipe, temos um problema, disse meu vice Jean-Pierre, entrando no escritório sem bater. A nova linha de perfumes fracassou nos testes.
Os grupos de foco disseram que o aroma é tedioso e previsível. Tedioso e previsível. Como minha vida. O que sugere? Perguntei mecanicamente. Refazer a fórmula. Adicionar algo inesperado que prenda. Talvez notas marinhas? Estão na moda. Notas marinhas. Toquei instintivamente o bolso onde estava o frasco quase vazio. Faça o que achar melhor, disse. Não me importo. Jean-Pierre me olhou, surpreso. Não se importa? Felipe, é o maior lançamento do ano. Se falhar, a empresa terá prejuízos sérios. Entendo. Assenti. Apenas faça o que achar certo. Depois que ele saiu, percebi que havia chegado ao fundo do poço. Não sentia mais nada. Nem paixão pelo trabalho, nem apego pela esposa, nem interesse pela vida. Tornei-me uma casca vazia, vivendo por inércia. Naquela noite, Celestine anunciou durante o jantar. Querido, tenho uma surpresa. Convidei os Duponts para se juntarem a nós na Suíça. Vai ser divertido. Esqui, festas, cartas até de madrugada. Os Duponts. Ele, um banqueiro arrogante com barriga. Ela, sua terceira esposa, 20 anos mais jovem. Eles representavam tudo o que eu detestava no meu círculo social. Falsidade, ostentação, vazio disfarçado de coisas caras. Maravilhoso, disse com tanta melancolia na voz que Celestine finalmente notou. Felipe, o que está acontecendo com você? Parece que está morrendo diante dos meus olhos. Morrendo, a palavra exata. Nada demais, respondi. Só estou cansado. Talvez você devesse ver um médico ou um psicólogo. Um psicólogo não ajudaria. Não há remédio para uma vida escolhida por engano, da qual não se vê saída. Naquela noite sonhei com Matteo. Estávamos no convés do iate, ele estendia a mão e dizia, pula, eu te seguro. Mas quando quis dar um passo, minhas pernas não obedeciam, como se estivessem enraizadas no chão. Acordei suando frio, e pela primeira vez em um mês, chorei. No dia seguinte fui ao porto. Não sabia por quê, só queria estar onde um dia me senti vivo. Sentei num banco observando os iates quando ouvi uma voz familiar. Então não sou só eu que sinto falta do mar. Virei-me rápido. No cais estava o velho marinheiro de barba grisalha, o mesmo que me falou sobre Matteo há um mês. Bom dia, cumprimentei. Eu te lembro, disse ele sentando-se ao meu lado. Estava procurando o capitão Hitch. Encontrou? Por pouco tempo, respondi com honestidade. O velho assentiu, compreensivo. Matteo é um cara especial. Sabe enxergar as pessoas por dentro, e nem todos estão prontos para tanta honestidade. Ele foi embora, disse eu. Eu sei, mas ontem apareceu um sujeito estranho procurando por ele. Disse que Matteo pediu para entregar algo caso o Sr. Beaumont aparecesse. Meu coração disparou. Entregar o quê? O velho tirou um envelope do bolso. Isto, e também disse um endereço na Grécia caso precisasse. Com mãos trêmulas peguei o envelope. Estava escrito apenas, Felipe. Reconheci a letra de Matteo. Obrigado, sussurrei. Em casa, tranquei-me no escritório e abri o envelope. A caligrafia era firme, expansiva. Felipe, se você está lendo isso, é porque a dor se tornou insuportável. Eu sabia que seria assim. Vi em seus olhos a mesma saudade que senti após a morte dos meus pais. A saudade de quem vive uma vida que não é sua. Não fui embora porque estava bravo com sua escolha. Fui porque não suportava ver você morrer lentamente numa gaiola dourada. Mas deixei um caminho de volta. Se você decidir segui-lo. Na Grécia, há uma pequena ilha chamada Skiathos. Trabalho lá como guia em um iate particular para turistas. O endereço está anexo. Se vier, não espere pedidos de desculpas pelas minhas palavras. Elas eram verdadeiras. Mas estarei esperando que você finalmente encontre coragem para viver. Não peço que abandone tudo por mim. Peço que faça isso por você. Porque o homem que conheci naquele iate merece uma vida verdadeira. No envelope, há uma passagem para Atenas e o endereço de um hotel em Skiathos. A data é aberta. Você pode ir quando encontrar coragem. Ou nunca ir, se a coragem não vier. A escolha é sua, Felipe. Sempre foi sua. Matteo. PS lembra quando perguntou qual é o cheiro da felicidade? Venha, e eu te mostro você mesmo. Li a carta várias vezes, e a cada leitura sentia algo reacender dentro de mim. Matteo não me esqueceu. Mais do que isso, ele encontrou um jeito de estender a mão através da distância e do tempo. A passagem era real. Primeira classe. Data aberta. Imaginei quanto isso custou com o salário de um guia, e minha garganta apertou com gratidão e vergonha ao mesmo tempo. O endereço do hotel estava num papel à parte, junto com um número de telefone e um mapa simples de como chegar a partir do porto.
Fiquei sentado no escritório segurando meu salva-vidas e percebi, era o momento da verdade. Ou eu encontrava coragem para mudar minha vida, ou ficava para sempre na gaiola dourada que construí. Do outro lado da parede, ouvi o riso de Celestine. Ela falava ao telefone com uma amiga planejando os looks para a Suíça. Amanhã partiríamos para as montanhas para 2 semanas de felicidade previsível com pessoas que não me interessavam. Ou, peguei o telefone e disquei o número da companhia aérea. Meus dedos tremiam. Boa noite. Gostaria de reservar uma passagem para o voo de amanhã para Atenas. Enquanto falava com a operadora, Celestine entrou no escritório. Querido, as malas estão quase prontas. Só falta... Ela parou, vendo a passagem em minhas mãos e o telefone no ouvido. O que é isso? Terminei a ligação e me virei para ela. Pela primeira vez em 1 mês, senti clareza na mente. Celestine, precisamos conversar. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal se esta história tocar seus corações. Celestine me olhou com crescente surpresa e preocupação. A passagem para Atenas estava entre nós, como uma fronteira entre 2 mundos. Felipe, explique o que está acontecendo, disse ela, sentando-se na poltrona à minha frente. Respirei fundo. Era hora de ser honesto, com ela e comigo mesmo. Celestine, estamos infelizes, comecei. Nós 2. Só temos medo de admitir. Do que você está falando? Sua voz tremia. Temos uma vida perfeita, um casamento estável. Temos uma imitação de casamento, interrompi suavemente. Representamos o papel de casal feliz por tanto tempo que acreditamos na farsa. Mas quando foi a última vez que você me olhou e sentiu amor? Amor de verdade, não apego, não costume? Celestine ficou em silêncio, e vi em seus olhos a mesma confusão que me atormentava há meses. Quando foi a última vez que você sonhou com um beijo apaixonado comigo? Quando conversamos pela última vez sobre sentimentos, e não sobre planos, dinheiro ou obrigações sociais? Continuei. Lágrimas brilharam em seus olhos. Felipe, não se pode esperar paixão adolescente de pessoas de 40 anos. Por que não? Perguntei. Quem disse que depois dos 40 temos que nos contentar com um substituto da vida? Que o amor é um luxo que não podemos nos permitir? E então, você quer o divórcio? Fiquei em silêncio, organizando os pensamentos. Quero que sejamos honestos. Celestine, você me ama ou ama a vida que construímos juntos? Ela olhou para o chão por um longo tempo. Quando ergueu os olhos, havia uma sinceridade dolorosa neles. Não sei, sussurrou. Meu Deus, eu realmente não sei. Vivemos juntos há tanto tempo que esqueci a diferença entre amar você e amar nossa vida. E eu me apaixonei, disse em voz baixa. Celestine estremeceu como se eu a tivesse golpeado. Por quem? Por alguém que me mostrou que ainda sou capaz de sentir. Que a vida pode ser uma aventura, não um conjunto de obrigações. É uma mulher? Balancei a cabeça. Um homem. O capitão do iate. Se eu dissesse que me apaixonei por uma marciana, Celestine teria ficado menos chocada. Ela abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Nem eu entendo como aconteceu, continuei. Nunca pensei que poderia sentir algo assim por um homem. Mas ele despertou algo que eu achava estar morto. E você quer largar tudo por isso? Havia dor e incompreensão em sua voz. Quero largar tudo pelo direito de ser eu mesmo. Entende a diferença? Não por ele, mas pela chance de viver com honestidade. Celestine se levantou e foi até a janela. Ficou de costas por um tempo e vi como seus ombros estavam tensos. E eu? Perguntou sem se virar. O que será de mim? Você será livre, disse. Livre para encontrar alguém que te ame de verdade, não como um complemento bonito para uma vida de sucesso. Tenho 40 anos, Felipe. Não vou conseguir começar de novo. Vai sim. Você é uma mulher linda, inteligente e talentosa. Só que não somos certos um para o outro. Embora tenhamos tentado nos convencer do contrário. Ela se virou para mim e vi que chorava. Estou com medo, confessou. Eu também, respondi. Mas tenho mais medo de passar o resto da vida meio adormecido. Conversamos até o amanhecer. Choramos. Relembramos bons momentos. Admitimos honestamente o que sentíamos há tempos. Mas tínhamos medo de dizer. Ao raiar do dia, ambos entendemos. Nosso casamento acabou há muito tempo. Só não queríamos enxergar. O que você vai dizer às pessoas? Perguntou Celestine. A verdade. Que percebemos que é melhor nos separarmos como amigos do que continuarmos como cônjuges infelizes. E o negócio? Jean-Pierre vai dar conta. Ele está pronto para assumir mais responsabilidades há muito tempo. E você realmente vai para a Grécia? Sim, hoje. Celestine assentiu. Então vá.
Vá antes que mude de ideia. Arrumei uma única mala, o essencial. No último momento, peguei o frasco com água do mar. Estava quase vazio, mas ainda guardava o cheiro daquele dia em que minha vida começou a mudar. No aeroporto, senti uma leveza estranha. Pela primeira vez em anos, não tinha uma agenda para o dia seguinte, nem obrigações, nem um plano claro. Havia apenas uma direção: para o sul, para o mar, para alguém que acreditou em mim mais do que eu mesmo. O voo para Atenas durou 3 horas. Olhava pelas janelas as nuvens e pensava que voava rumo ao desconhecido. Não sabia se Mattel me perdoaria por um mês de hesitação. Não sabia o que viria depois. Mas, pela primeira vez em décadas, sentia que voava na direção certa. Em Skiathos, fui recebido por um pôr-do-sol tão belo quanto aquele que vimos juntos no iate em Cannes. O hotel era simples, mas aconchegante. Casinhas brancas na encosta de uma colina, uma varanda com vista para o mar, o aroma de jasmim e sal no ar. "É o Sr. Beaumont?", perguntou a recepcionista em inglês. "Sim, o capitão Mattel está esperando por você. Ele disse que estará no cais todas as noites ao pôr do sol até você chegar." Meu coração disparou tanto que temi desmaiar. Corri para o cais, sem nem me instalar no hotel. Ele estava de costas, encostado no corrimão, olhando o mar. A mesma camisa branca, os mesmos shorts azul marinho, a mesma graça natural em cada movimento. Mas havia uma tensão em seus ombros, de alguém que espera por muito tempo e começa a perder a esperança. "Mattel", chamei suavemente. Ele se virou lentamente e vi em seus olhos primeiro incredulidade, depois alegria, depois cautela. "Você veio", disse simplesmente. "Vim. E agora?" Aproximei-me até que não houvesse mais que um braço de distância entre nós. "Agora quero descobrir qual é o cheiro da felicidade." Mattel sorriu. Aquele mesmo sorriso aberto e honesto que eu lembrava todas as noites do último mês. "A felicidade tem cheiro de liberdade", disse ele, dando um passo à frente. "De coragem e de ser você mesmo. E mais", sussurrei sentindo o calor de seu corpo. "E também de sal marinho, pôr do sol e..." Ele tocou meu rosto. "De você." Quando nossos lábios se encontraram, entendi. Era isso que procurei a vida inteira sem saber o que buscava. Não era só paixão, embora a paixão estivesse lá. Não era só amor, embora o amor transbordasse meu coração. Era um retorno para casa, para mim mesmo. Nos beijamos no cais sob as estrelas gregas e eu sentia que a cada segundo me tornava mais vivo, mais real, mais eu. "O que vem agora?", perguntei, quando finalmente nos separamos. "Não sei", respondeu Mattel com honestidade. "Mas vamos descobrir juntos." "Juntos", repeti, e percebi que era a palavra mais bonita do mundo. 1 ano depois, abrimos uma pequena perfumaria em Skiathos. Mattel guia turistas pelas ilhas, e eu crio fragrâncias inspiradas no mar, no vento e na liberdade. Meus perfumes agora não cheiram a pesquisas de mercado, mas a vida verdadeira. Celestine casou-se com o arquiteto que projetava a reforma da nossa casa na Provença. No convite do casamento, ela enviou uma foto, feliz, apaixonada, viva, como eu nunca a vi em 15 anos de casamento. Às vezes, turistas me perguntam: "Como você teve coragem de largar tudo e recomeçar aos 40?" E eu respondo: "Porque percebi que uma vida verdadeira vale mais que 100 anos falsos." À noite, Mattel e eu sentamos na varanda da nossa casa. Vemos o pôr do sol e lemos as cartas em garrafas que o mar continua trazendo à nossa costa. Cada mensagem carrega a dor de alguém, o desejo de ser honesto, ao menos com o oceano. E às vezes, muito raramente, encontramos cartas com finais felizes. Curtam e se inscrevam no canal se esta história mostrou que nunca é tarde para escolher a felicidade. E não esqueçam de deixar sua nota de 0 a 10 nos comentários. É muito importante para nós. Contem o que mais gostaram nesta história sobre a coragem de ser quem você é.